Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Neuromarketing Cast. E, gente, mais uma vez aqui com uma presença ilustre para trazer assuntos importantíssimos para você. Mais uma vez vamos falar sobre emagrecimento, sobre saúde mental e dessa vez com uma especialista, gente, uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho uma admiração, que eu sou fã, sigo nas redes sociais e sei que é uma mulher incrível, amiga, inclusive, e eu quero muito que ela se sinta à vontade aqui hoje para falar com vocês sobre esse tema que é tão relevante nos dias de hoje. Tenho o prazer de apresentar para vocês a nossa querida Ana Guedes. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Ká. Fico honrada em estar aqui com vocês. E, gente, a Ana vai falar um pouquinho também agora sobre o currículo dela. Ela é médica com atuação em psiquiatria e ela vai falar com a gente, como eu disse pra vocês, sobre esses assuntos voltados para emagrecimento, que, gente, tá gerando muita dúvida aí entre o pessoal. Vários assuntos nós vamos trazer aqui, como compulsão alimentar, ansiedade, que estão voltados aí para a área do emagrecimento ou não. Mas o que vocês tiverem de dúvida, hoje nós vamos ficar mais atentos aqui no online, né, Rafa? Aqui na nossa live, então quem tá no online aqui comigo no Instagram, pode ir mandando perguntas, e quem tá com a gente também no YouTube, não deixe de comentar aí, não deixe de ativar o sininho e também se inscrever no canal. Então bora lá, Ana, para nossas perguntas. Vamos. A primeira delas, Ana, que eu vou te fazer é: por que você escolheu a psiquiatria? Cá, a princípio, na minha formação, eu olhava muito para a área do trauma. Então, eu sempre fui muito objetiva, muito sistemática. Nunca pensei na psiquiatria como uma possibilidade. Até ver a carência de afetividade, de empatia, de um olhar atento, com menos julgamento. E aí foi no pronto-socorro que a psiquiatria me pegou. Foi através do atendimento ali na urgência e emergência que eu olhei e falei assim, cara, tá tudo errado, o pessoal não tá prestando atenção na onde devia. Sim. A gente tá deixando de acolher queixas muito importantes e aí eu não via esse público qualificado, sabe? E aí eu direcionei, falei, vou atrás, vou estudar, vou me qualificar e aí iniciei minha pós-graduação em psiquiatria. Caramba, e ali você vê essa necessidade e poucas pessoas tinham esse olhar detalhado para poder voltar para isso com uma intenção de solucionar, no caso. Com atuação na psicopatologia, tentando Sim. entender a base do problema, não só tapear os sintomas, que isso na psiquiatria a gente dificulta muito o tratamento. Se você olha a ansiedade só como uma ansiedade, não tenta ver a base da psicopatologia, você vai piorar o problema do paciente em vez de melhorar. Nossa, caramba. E aí eu enxerguei essa carência, vi que eu gostava de escutar as histórias, que eu me interessava de fato pelo paciente, pela dor dele, e tentei estudar. Fiz minha pós-graduação com maestria, amei cada detalhe. Isso que é gostoso, né? Nasci pra isso. E hoje, atuando, me encontrei demais. A gente percebe. Você fala sobre isso com muito amor. Eu saio realizada todos os dias do consultório. Não é algo que me suga. A gente serve com a paz no coração de estar fazendo a diferença na vida do outro com um olhar afetuoso. Ai, que ótimo, Sem Ana. estigma, sem julgamento. Sim, e era uma querida, viu, gente? Eu já estive em algumas palestras dela, inclusive, ela fala muito bem, e como eu disse aqui pra vocês, esse assunto dá pra ver que você aborda e fala daquilo que você gosta, daquilo que você vive, que você estuda muito pra ajudar as pessoas. Isso é o mais importante, né, Ana? Ter como propósito a nossa profissão, né? Sim, e se atualizar todos os dias. Sim, porque muda muita coisa também, né? Muita coisa muda e a gente tem perspectivas diferentes sobre o mesmo tema. Então, nem sempre tá errado, é só outra perspectiva, outro viés. E a gente tem que estar atual, tem que estar atento às publicações, tem que estar vendo os remédios, o que saiu de novo, qual contraindicação nova que surgiu. E isso é muito gostoso. A gente tem que gostar de estudar. E a gente tem a oportunidade de aprender em vários encontros, várias conexões. Então, às vezes, conversando com um paciente que atua em uma área muito diferente, eu consigo aprender muita coisa e extrair
conhecimento, sempre é válido. Sim, com certeza. E doutora, uma pergunta já começa partir para os nossos cortes, que eu sempre brinco que essas perguntas depois viram cortes incríveis, né? E a primeira delas, o pessoal se questiona muito a compulsão alimentar. Isso chama a atenção de muitas pessoas, né? Por que eu tô sem fome e preciso comer? Você traria isso, doutora, mais pro campo do descontrole, um vício, um descontrole, uma questão emocional ou pode ser uma alteração neuroquímica do cérebro? É uma alteração neuroquímica do cérebro. Caramba! A gente pode criar maus hábitos e alimentar essa alteração. Então, também não tiro a parte de comportamento. A parte comportamental tem que estar alinhada. Sim. Mas chega num ponto que a compulsão alimentar, a área ali do prazer, fica hiperativada e o seu cérebro clama por aquilo. Sim. E quando a química está desequilibrada, você pode ter a força de vontade que for. Não vai funcionar. Então, a gente precisa alinhar esse sistema de recompensa, essa dopamina cerebral, para que a gente consiga, aí sim, intervir comportamentalmente. Então, aí assim a gente consegue iniciar uma atividade física, dieta regradinha, seguir um plano alimentar quando nossa química não está nos boicotando, quando nossos neurotransmissores estão atuando de maneira correta. Os receptores estão todos ali captando o que deveriam nas áreas certas. E esse é o motivo, inclusive, né, doutora? Tanta gente tenta seguir a dieta, vai no Nutri, vai no outro, e aí não consegue seguir plano alimentar nenhum, né? Isso, e tem o estigma da saúde mental. Ai, vou ao psiquiatra, meu Deus do céu, não tô maluco? Vou pra quê? Vou fazer o quê? Verdade. Não, eu quero emagrecer. Nossa. Essa semana eu tive uma paciente que mandou, não, mas tá tudo bem, é só a compulsão alimentar, eu só quero emagrecer. Eu falei, não, meu amor. Compulsão alimentar é uma doença também mental e a gente cuida também dessa parte. É um tratamento à parte. Eu preciso equilibrar isso. Também é algo que eu trato aqui na saúde mental. Então, caramba, não é só o emagrecimento, não é só a parte metabólica. O pior é a pessoa admitir que isso é uma doença que tem que ser tratada para depois ela pensar em emagrecer. Até porque é a raiz do problema, vamos dizer assim, né? Problema. Com certeza. E você acredita que o período da noite, por exemplo, eu ouço muitas pessoas falando isso também. Durante o dia eu até que não sinto fome, mas chega à noite, eu acabo me excedendo nos doces, ou às vezes a pessoa seguiu o plano alimentar o dia todo certinho, café da manhã saudável, almoçou certinho, até na balancinha ali as proteínas, o que a Nutri mandou comer, fez aquela refeição da tarde com uma fruta, tudo bonitinho. Chega à noite, aí ela extravasa. E ela não entende o porquê que isso acontece. Parte disso você já respondeu, que é esse sistema dopaminérgico cerebral, que ele precisa dessa recompensa, então os neurotransmissores vão gerar, né, as sinapses, acredito, né? Que elas vão, você precisa de comida, recompensa, prazer. Isso você já explicou pra gente. Mas e o porquê desse negócio do período da noite? Tem alguma coisa, alguma alteração que é gerada? É a hora que o nosso corpo sai do estado de alerta. Então, provavelmente, você já cumpriu todas as suas obrigações, você já deu o checkzinho e agora eu mereço. Você saiu daquele estado de pressão. Sim. E aí o corpo relaxa e aí os sentimentos, as desordens aparecem. Essa né? sensação de relaxamento. Vou descansar, vou comer. Agora eu posso comer. Caramba. Porque geralmente quem tem esse padrão tira todo o prazer da alimentação. Então eles... É um público que de fato só tem ali como estado de prazer, só tem essa benesse da vida. E aí a gente tem que introduzir outras áreas que deem prazer para essa pessoa. Então, atividade física, um prazer não tão hedônico, né? Mas eudamônico, que é aquele que dá trabalho, que é um prazer que vai sendo construído aos poucos. Tem uma vez, não sei se é verdade, que eu não entendo, você vai saber falar melhor do que eu. Mas uma vez eu até vi esse negócio de pintar tela, de algumas artes, essas coisas que diz que ajudava a pessoa. Isso, todas as atividades manuais. Manuais, pintura, isso. Geralmente, meus pacientes sabem disso. Eles saem com uma receitinha de comportamentos também. Então, acordar todos os dias, abrir as janelas, olhar para o sol durante 3 minutos. Sério? Pintar durante que 3 legal. minutos. Então, eu dou essa listinha de afazeres também, claro, dependendo do patamar de tratamento ali, de vínculo que a gente tem. É um complemento, é um auxílio. Precisa. E a gente precisa achar prazer nessas coisas.
esse ato de abrir a janela e olhar a natureza, os passarinhos, diminui nosso cortisol, ativa nosso ciclo circadiano, traz a mente pro aqui e pro agora. Então, neuroquimicamente, tem uma ação gigantesca. Nossa. E é uma coisa tão simples. Muito tão simples besta, e de graça. E de graça. Não substitui medicação. Claro. Mas é um olha complemento. E Caramba. a gente precisa fazer, precisa estar atento nessas... Até quem não tá precisando acho que todas as pessoas de modo geral, né, deveriam fazer. Sim. Até quem tá saudável, vamos dizer assim. Sim, pra se manter saudável. Isso. Pra manter seu cortisol baixo, pra manter seu ciclo circadiano alinhado, pra ter sono na hora certa. Então, o nosso sono, ele começa durante o dia. É nos primeiros 10 minutos da manhã que a gente vai mandar a mensagem pro cérebro quando ele vai sentir o cansaço e quando ele vai relaxar à noite. Então, nossa. Ou seja, é lindo, não é lindo, estamos gente? fazendo tudo errado. Você aí de casa que tá ouvindo deve ter pensado, tô fazendo errado. Ai. E, doutor, uma próxima pergunta que as mães de plantão aí que estão nos assistindo também tem muito essa dúvida. A rede social, games... Isso acaba também interferindo nessa questão até porque a gente tá vendo muita criança obesa agora, né? Sim. Sempre teve, claro. Mas parece que de um tempo pra cá tem mais crianças obesas e precisando de tratamentos seríssimos. Porque já tá num nível ali de colesterol, até pré-diabéticos. Sim. E você acredita que essa coisa da rede social e aí entra a compulsão alimentar também? Qual que é a ligação entre isso? Rede social não é para criança. Redes sociais deveriam ser introduzidas no ambiente infantil ali com 16 anos. Eita! Quando a gente tem córtex pré-frontal desenvolvido o suficiente para tomar decisão. Então, com quais as pessoas que essa criança tem que ter contato? As da escola, as familiares. Então, um belo e velho WhatsApp solucionaria isso. Não precisa de Instagram para gerar comparação, não precisa de TikTok para ensinar maus hábitos, exatamente. E as redes sociais liberam dopamina fásica, que é aquela dopamina ruim, que é aquela dopamina que vicia. E aí, você tá o dia inteiro mandando essa mensagem pro seu cérebro. A criança aprende que as coisas acontecem de forma imediata, porque é isso que ela vê. E aí, nas redes sociais, a gente tem um achatamento, a gente modula nosso afeto. Então, hora você vê um vidinho ali feliz, hora você vê um vidinho ali triste. E são cortes muito rápidos. Nosso sistema emocional não consegue acompanhar. Isso, quando a gente tá em desenvolvimento, é péssimo. Nossa, gente. É ridículo. Eu vou até falar disso, fazer um adendo aqui, né? Mas como que é interessante esse negócio de modular, conseguir ela ter o poder de modular o nosso humor, até pra nós que somos adultos, super respondem, né? A gente tem uma noção do que é certo, do que é errado, e você se deixa levar, porque o cérebro, eu falo isso nos meus treinamentos, você sabe que eu trabalho às vezes com isso na parte mais de vendas, Sim. né? Mas eu falo, gente, você não tem como controlar tudo que o seu cérebro vai captar, o que ele vai interpretar, não tem como, tem coisa que você não vai ter esse controle. E na rede social, eu lembro agora recentemente, eu tava vendo uns vídeos lá, né, me marcaram no vídeo, eu fui olhar, e era um dia feliz, juro. Aí, de repente, apareceu um vídeo de maus tratos de animais, sabe? Aí era uma mulher contando, tal, eles mostraram um lugar, assim, onde estavam os animais ali sendo maltratados. Aí eu vi aquele vídeo, gente, eu sou mãe de pet, todo mundo sabe, né? Então, assim, pra mim o impacto é 3 vezes maior. Aquilo me fez tão mal, que eu já fiquei com os olhos lacrimejando, eu queria chorar ali na hora, só que eu tinha atendimento em seguida, era um mini horário de almoço que eu estava fazendo, né? Então, uma mini pausa lá, a cara da psiquiatra, quando eu falei mini pausa, ela olhou assim, ó. Então, era uma mini pausa. Aí eu já fiquei mal com aquilo. Amiga do céu. Eu falei, gente, como que tem o poder de mexer com os nossos mexer, que depois eu fui dirigindo até pensando naquilo, eu falava, gente, como pode? Eu fiquei mal com aquilo o dia inteiro. Por isso que a gente tem que ter o filtro. Tem que ter o filtro. Você não vai seguir todo mundo. Você não precisa, não deve absorver tudo que tá na rede social. Imagina a criança, que foi o que você falou. Criança não tem córtex pré-frontal desenvolvido. Não é pra ela estar exposta àquilo. Ela vai se comparar, ela vai achar que é fácil ter um corpo de fisiculturista sem saber o que cobra aquilo. O processo.
E aí gera muita ansiedade. O que eu mais pego hoje é ansiedade infantil. Então, realmente, eles entram num estado de pânico. Pânico, não sabe conviver em sociedade, porque acha que é tudo rápido, que é tudo pra ontem. Hoje essa geração tá bem assim, eles não têm paciência pra esperar nada. Não, pra construir um conhecimento. Quase todos os ansiosos chegam achando que tem déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Quando a gente tá ansioso, não direcionamos nossa atenção pro lugar certo, não tem como aprender. Aí chega, eu vou fazendo anamnese e falo, você já pensou que você pode ser ansioso? Você já pensou que... E com os adolescentes eu faço bem isso, a gente combina, sabe? Eu explico pra eles, explico como funciona, explico o porquê que não pode usar rede social. E aí eu vou fazendo os combinados realistas, sabe? Tá, você acha que você consegue esse mês usar só 30 minutos? Você acha que você consegue Isso, nossa, que legal. E aí a gente Por vai isso que tem trazendo que ter pra realidade. o médico, por isso tem que ter o médico, né? Porque isso vai dar esse start, você desperta a pessoa. Porque, Ana, até me corrija ao ponto que eu estiver errada. Mas teve uma pessoa também que me falou recentemente, Caio, eu vejo você lendo tanto, todos os dias você lê muitos livros, você tá sempre lendo, isso vem da minha infância, eu sempre gostei de ler desde criança. Mas ele falou assim, eu não consigo adquirir o hábito da leitura. E aí eu peguei e perguntei, mas isso é uma coisa que eu já tinha em mente, que acredito que funciona se fizer dessa forma, mas é por isso que eu falei, me corrija se estiver errada. Eu falei, olha, você já tentou pegar o período que você mais fica na rede social e tentar nesse período pegar o livro? Eu não consigo porque aí me dá sono e eu durmo. Tá bom, dorme. Só que veja bem como são as coisas que a gente tá falando de dopamina, né? Sim. Se a pessoa, como eu penso, que se a pessoa tá ali nos vídeos, que é entretenimento, gente, você pega o Instagram, o algoritmo, ele sabe exatamente o que você quer assistir. Ele vai ficar entregando só o que você gosta, só o que você quer. E cada vez tem mais. Aí tem a noradrenalina, que é da novidade, né? Então tem algo novo, tem algo novo, tem algo novo. E ali a pessoa vai, se deixar, fica horas. É gostosinho. Conteúdo curto. Dopamina fásica. Exato, é uma dopamina barata, uma dopamina fácil. Então ele viu aquele conteúdo curto, legal, ok. Mas eu também sigo empreendedores e eu vejo lá muita coisa boa pra aprender, tá? Os cortes. Tá. Menos pior. Menos pior. Mas, gente, não é a mesma coisa. Nunca que você vai sentar nas grandes mesas, você vai conseguir desenvolver um assunto bem legal com uma pessoa de alto nível, com um assunto que você aprendeu num vídeo de 50 minutos do TikTok. Não, você tem que ter tempo de bunda na cadeira. De bunda na cadeira. Só que aí, Ana, veja bem, a pessoa que ela tá muito viciada no TikTok e no Instagram, quando ela pega um livro. Gente, o livro, muitas vezes, ele não tem imagem, ele não é colorido, se você for ver o que é chato, porque você vai ficar ali, você precisa imaginar o que tá acontecendo. E se for de desenvolvimento profissional? Que não é uma história, não é um romance. Então você tem que... técnicos. Os livros mais técnicos. Como que você consegue? Gente, quem fez direito, como eu, ela fez medicina também, ela sabe. Você lê a lei seca, gente, com aquele monte de palavra em latim. Você falava, meu Deus, eu não acredito, que penalidade essa faculdade que eu escolhi. Porque tem que ler muito. E aí você tem que ter o porquê. O que você quer tirar? Aí você constrói sua dopamina tônica, que é aquela que é boa, que é aquela que vai gerar o prazer da aprendizagem. Tá, eu tô aqui lendo esse livro. Começa com temas fáceis. Começa com o que você gosta. Isso, começa com os romancezinhos besta, se é o que você até gosta, os doramas, gibi, até pegar o hábito. Pegou o hábito, aí sim você vai se desafiar. Mas nunca pegue um livro que você acha que não vai acrescentar na tua vida. Você já tá mandando a mensagem pro seu cérebro que aquilo é inútil. Então você vai começar a ler sem interesse cansa, nenhum. Dorme, não, nada então ali. Você tem que ter o porquê. Quando você tem o objetivo claro, o propósito claro, as coisas penosas ficam mais palpáveis, ficam mais fluidas, entendeu? Você consegue entender. Você fala, tá, hoje eu amo estudar. Nem sempre foi assim. Mas hoje eu amo estudar porque eu aplico todos os dias o meu conhecimento. Sim, então você vê o quão tá muito útil que é. Exato. Tá muito palpável, tá muito legal. fácil pra mim. Isso é muito bom. E, doutora, estávamos falando nos bastidores aqui, né, antes da gente começar, sobre as dietas restritivas. Comentei com você, né, antes da gente iniciar o podcast. E até um complemento que eu quero fazer disso é sobre o jejum, que acredito que tá ligado também, né? Porque eu vejo muita gente, como que é controverso isso? Muita gente falando que é um jejum de 16 horas ou de 14 horas ininterruptas, né? Jejum total, de tudo, de água, de alimento, de tudo. Ele vai fazer um detox no seu corpo, vai te fazer bem e vai não sei o quê.
Aí já outras pessoas falam, não pode, tem que comer de 3 em 3 horas. Aí o outro fala, não, porque você tem que tirar tudo que é doce. Você tem que tirar tudo que é farinha branca. Gente, cada um fala uma coisa. Não dá pra você saber quem tá certo e quem tá errado. Porém, eu tô até te fazendo essa pergunta, porque eu acredito muito que além de ser algo que é de pessoa pra pessoa, claro, né? Mas que a sua área, a área da psiquiatria, por exemplo, ela deve trazer, né, algumas respostas pra isso. Eu acho, não sei. Aí ajuda a gente a destrinchar esse tema. Primeiro, a melhor dieta é aquela que você consegue seguir. Então, não adianta você pegar o jejum pensando em VMTOR, pensando em ativação celular, em mitocôndria. Só que aí, no período que você tá na pausa, você enche de refrigerante. Adianta fazer o jejum e ativar suas mitocôndrias para que elas recebam melhor a gordura, sendo que na janela de alimentação você é que nem o dia do joga lixo. Joga tudo fora. O dia do lixo do domingo, que o povo come, se esbalda, é bebida alcoólica, é tudo quanto é uma dieta super anti-inflamatória. O jejum tem esse viés de ativar mesmo as vias anti-inflamatórias. Só que na janela de alimentação temos que manter. Eu não faço jejum, não adianta. Eu sei que na minha janela eu mantenho as coisas melhores quando eu como regularmente. Então, a melhor dieta é aquela que você consegue aplicar. E aí, o que o psiquiatra tem que ficar atento ali? Os distúrbios de imagem. Aquela pessoa tá de fato acima do peso ou ela tá se enxergando acima do peso? Ela tá usando o jejum pra burlar, pra mascarar uma anorexia? Ou será que o jejum, a dieta do jejum, tá sedimentando que a anorexia é algo legal? Entendeu? Então a gente precisa estar muito atento aos extremos, aos exageros. A pessoa gosta de fazer exercício físico, aí escorregou na dieta, fez 2 horas a mais de treino. Tá, pera lá, isso aí é bulimia. A gente tem que ficar atento, a gente não pode compensar uma coisa com a outra, entendeu? Entendi. Por isso que a rotina, o emagrecimento, ele tem que ser construído todos os dias. Que coisa, né? É rotina, é construção diária. Rotina é libertador, gente. A gente vê a rotina como prisão, é quem ainda não entendeu o poder de uma rotina estruturada. A rotina, ela te liberta. Então, a gente tem que seguir todos os dias. Uma escapada ou outra é saudável. É esperado ter uma flexibilidade. Sim. É a regra dos 80-20, né? A gente faz 80% do tempo as coisas certinho, 20% a gente pode flexibilizar, pode tornar mais maleável. E, inclusive, doutora, até porque entramos nesse assunto, pessoas que são extremamente disciplinadas, mas que têm problema com cortisol, que quando vai ao médico, nossa, seu cortisol, mas nossa, eu sou muito disciplinado. Eu tenho a tal da rotina que você acabou de falar, eu treino todos os dias, eu como saudável, eu não como fritura, não como doce, nada disso. Como assim, meu cortisol? O que você cérebro explica? Está sempre em alerta. Então, sua rotina, ela não está servindo para te libertar. Ela tá como um fator estressor aí. Então, a gente precisa colocar pausas saudáveis, colocar as atividades manuais que a gente estava falando, jardinagem, para você tirar esse estresse, para que você tenha pequenas válvulas de escape ao longo do dia, para que aí você consiga performar melhor. Que você chegue a 100% da sua performance. E isso muitas vezes está ligado, né, doutora? Acredito que não... Quando a gente fala de estresse, fala de cortisol, fala desses assuntos, a pessoa liga muito ao trabalho. Só que nem sempre é só trabalho, né? Não, pode ser que nem em você casa. falou da autocobrança, até vou mais longe. Você estava falando desse excesso de comparação, Sim. Essa autocobrança, isso gera um estresse também, né, uma ansiedade acima do normal, né? Sim, e o meio corporativo, ele exige que vocês dê o máximo. Sim. Não adianta a gente querer passar a pano aqui e falar, não, dorme às 8 horas por noite. Tá, calma. Você pode até dormir às 8 horas por noite, mas aí você vai ter que deixar de fazer outra coisa pra encaixar naquele período, entendeu? E isso não é saudável. Justamente. Então a gente tem que ter pequenas pausas de prazer pra baixar esse cortisol, pra melhorar o metabolismo, pra melhorar o sono.
O Gui fala muito disso, que ele dorme pouquíssimas horas, só que ele tem um sono regenerador. Porque ele faz essas pequenas pausas ao longo do dia. Então ele treina, ele tem esse desenvolvimento. Falo do Gui porque eu sei que eu tenho essa liberdade pra pontuar Até aqui. pra quem tá assistindo o episódio só hoje, foi o nosso episódio anterior, gente. Depois eu vou deixar o link aí pra vocês. Foi muito legal, falando também da área do emagrecimento. O Dr. Guilherme Queda também é médico nessa área. E foi bem legal, falamos disso também. Então, assim, precisamos ser pautados na realidade. Agora, você tá num momento de sprint na sua carreira? Então, é aquele momento que é decisivo? Então, a gente ajusta as outras variáveis. Ai, Deus! Não. Você tá no momento do sprint, sempre tô no momento do sprint. Esses sprints devem durar no máximo 3 anos, tá, cara? Ah lá, não, vocês viram que eu tô fazendo já uma consulta aqui, né, gente? Falei que eu chamo os médicos pro podcast, que eu já vou me consultando aqui, vocês entenderam? Muito bom. Mas então, você pode reduzir um pouco o sono nesses períodos com pausas. Aí no final de semana você vai relaxar mais, você vai dormir um pouquinho mais. Você tem que ter essas válvulas de escape, você tem que descarregar. Senão o corpo pifa, sua mente trava. E aí, antes você descansar do que você ter que ser afastado. Digo com... Tem aquela frase que o pessoal fala, né? Quando eu gosto de usar Deus, né? A gente usa o universo, né? Mas quando Deus fala, né? Se você não parar, eu paro você. E para! Porque, e a gente adoece. Porque aí você já não tem mais família, você já não tem mais sua vida pessoal, você não tem mais descanso, você não tem nada, é só trabalho, aí Deus fala, vou precisar parar você. E aí vem uma amidalite. Isso, aí você precisa relaxar no hospital. Gente, tomando sopinha. Minha nenê tem 2 anos e 7 meses, então eu passei por um puerpério recente. No hospital, enquanto eu estava internada, induzindo o meu trabalho de parto, eu relaxei. Entendeu? Minha rotina estava tão caótica que pra mim aquilo foi demais. É como se eu estivesse no spa. Tinha comida. Gente, tinha comida. Aí a gente vê as disfunções, né? Você vê quão adoecida estava. Porque eu não tinha nada pra fazer. Eu só tava lendo e existindo e sendo cuidada. Que beleza. Que a dor ali das contrações não era nada. Que é uma contraçãozinha? Acho, eu suporto tranquilamente pra ficar. Tô aqui descansando, sendo paparicada. Para de graça. E, doutora, eu tenho uma outra pergunta que creio, inclusive, que é uma pergunta de muita gente que está nos assistindo hoje, por isso vai dar um corte, ó, sensacional essa pergunta. Como eu vou identificar se a fome é fome de verdade ou se é fome emocional? Adendo, antes da gente começar o podcast, lembra que eu te falei do meme que o pessoal fez aí na internet? Pra você saber se é fome de verdade, você se imagina se você comeria 5 ovos cozidos gelados. Isso é o que eu tô falando, tá, gente? Que eu vi na internet por aí. E eu falei pra ela, o pessoal usa isso como pra saber, identificar, pra você ver a dificuldade das pessoas de saber se realmente eu tô com fome ou se eu tô comendo além do que deveria. O que você recomenda? Dificilmente a gente tá com fome. Pro nosso corpo sentir fome, a gente tem que estar num catabolismo ali, numa homeostase muito legal. Então, geralmente, a vontade de comer. Pode ser sede. Então... Não bebe água. O centro da fome e da sede, eles são muito próximos cerebralmente. Então, cara, deu aquela super vontade de comer coxinha, é vontade de comer, não é fome. Uhum. Aí você vai, toma uma água, distrai, faz outra coisa e aí vê, continua com vontade de comer, opta por uma coisa saudável. Se não for, pega uma salada de fruta, uma salada mesmo. É triste, gente. Se não for fome, você não vai comer inteira. Você vai dar umas beliscadinhas ali e vai parar. Porque era a fome hedônica, que é a fome do prazer, que é pra compensar algum buraco aí, uma algum compensação. vazio emocional. Caramba, que coisa, não? Nossa mente é linda. Eu tive isso esses dias, tá com umas 2 semanas, que eu peguei e falei assim, gente, que vontade de comer pipoca. E eu senti o cheiro da pipoca, sendo que não existia pipoca nenhuma na minha casa. Eu chegava a sentir o cheiro da pipoca, eu falava, gente, deve ter algum vizinho fazendo pipoca, mas eu já tava com vontade de comer pipoca. Falei, não vou fazer uma pipoca de micro-ondas, que é muito maléfica, né? Então eu tenho a pipoqueira lá sem o óleo lá, né? Eu falei assim, vou fazer uma pipoquinha dessa aqui pra mim. Mas eu acho que era vontade de comer, não era?
Mas tá tudo bem a gente ceder aos desejos de vez em é. quando. Aí entra nos 80-20. Mas você vê como que é o cérebro? Eu senti até o cheiro, gente. Não tinha- Sente o gosto. E quando você tá com muita vontade de comer alguma coisa, que você chega, a boca enche d'água, e aí você vai, você compra, você come e não tá com aquele... Você se frustra, não tá com aquele... Não tá tão gostoso. Sim. Nossa mente, Já ela- aconteceu comigo várias vezes isso. É tudo a mente. A mente, ela boicota. Ela torna aquilo tão apetitoso, tão gostoso, que ela amplifica o prazer que você teria aqui. Foi algo que ela naquilo. criou Foi ali. algo que ela criou. Um sabor que aquela comida nem tem. Uhum. Vocês Por viram como isso é que os complexo. ultraprocessados não devem ser utilizados na rotina. Nosso cérebro aprende, nosso corpo aprende. Ultraprocessados, eu tenho até a minha opinião, mas claro, gente, ela já até falou dos excessos aqui, como dos radicalismos, né? Mas eu sou da opinião que nenhum deles deveriam ser consumidos, porque, gente, como não é que faz comida, mal? não é comida. Como que faz mal? É plástico, é conservante, é pró-cancerígeno. Pra quê? E aí tem gente que substitui a dieta, né? A alimentação do dia a dia por ultraprocessados. Meu Por hot Deus do pot, céu. eu tô falando mais, não pode, Imagina. né? Mas aqueles Não, pode. coisinha pronta. Nós estamos no interior de São Paulo, eles nunca vão. Ou vão, né? Não sei. Já pensou? Mas, estão falando Enfim. mal, não. Mas Falando as verdades. não é comida. Serve Serve pra uma vez no ano, quando dá vontade, entendeu? Com os ultraprocessados eu sou um pouco É que nem a chata. questão da... Vamos usar um assunto bem polêmico aqui, hein? Uma polêmica forte aqui. Refrigerantes, que você citou, por exemplo. Refrigerante, minha opinião, tá? Você me corrige aí, que eu sou do marketing, gente. É o que eu falar, ela tá autorizada aqui a corrigir. Mas o refrigerante, por exemplo, porque a Coca Zero pode. Eu sou da opinião assim, a Coca Zero tal, não tem açúcar, aí fizeram lá os testes tal. Beleza, de vez em nunca você tomar uma Coquinha Zero. Mas só porque ela não tem açúcar eu vou tomar todo dia? Sendo que é né, não deixa de ser um refrigerante, tem os corantes, Corante, tem sódio, tem conservante, modulante, tem tudo esse negócio. Então, eu vou tomar todo dia porque não tem açúcar. Não, mas não faz mal. Mas todo dia, será que não faz mal? Eu acho que faz. Você tá tomando a Coca, você tá deixando de tomar água. Também. Entendeu? Você tá tomando a Coca, vamos tirar a química do negócio de jogo. Você tá deixando de se alimentar com algo saudável. Ela tá entrando no lugar de alguma coisa. Então não é saudável. Não deveríamos usar todos os dias, como tem sido. Tem dietas de nutricionistas prescritas com Coca-Cola em todas as refeições, zero. Gente! Você já viu isso? Já. Você pega de tudo lá, né? Não é saudável. Meu Tem os sais. Deus. A indústria dos refrigerantes tem melhorado. Então, eles têm se aperfeiçoado para trazer menos malefícios. Mas eu prefiro um pouco de caloria junto com as vitaminas e os sais minerais do suco natural O suco. do que ter que adicionar ali que é tudo pró-cancerígeno. Também. Vai ferrar seu rim, gente. Causa pedra no rim. Então, pra quê? É que nem a questão dos energéticos, né? Outro assunto polêmico. Eu gosto muito de energético, gente. Eu não posso negar. Eu gosto. Não vou falar marca aqui também, porque não tá me patrocinando. Deveria. Deveria me Tá patrocinar. perdendo a oportunidade. Tá perdendo a oportunidade. Mas eu adoro um energético. E teve uma época que eu percebi que tava... que nem você falou da dopamina. Começa a pedir, né? Você tá ali, aí você fica assim... Tô cansada, sendo que na verdade nem dá essa energia aí, né? Tô cansada. Nossa, podia abrir uma latinha, hein? Mas aí é Podia a tomar a cafeína. Podia tomar. Aí quando eu comecei a perceber isso, aí entra a parte da gente como adultos, a gente tem que, porque precisa disso, né, amiga? córtex pré-frontal desenvolvido, tomar boas decisões. Eu comecei a perceber isso, eu falei, caramba. Mas eu já tomei, antes eu tomava só no sábado, no domingo. Agora, poxa, tomei ontem, foi quinta. Hoje, sexta, tem aí na geladeira, já tô Já quer. cogitando abrir. Chega no fim de semana, eu vou tomar de novo. Pera, quem tomava uma latinha no fim de semana, agora daqui a pouco tá tomando 4 na semana, vou cortar geral. Só que aí eu já sou mais radicalista, o que não pode, geralmente, né? Mas eu sou assim. Falo, não, a partir de hoje, não compro mais. Não compro. E aí você lá na segue bem frente, bonitinho, eu sigo. adoro isso. Aí lá na frente, que não, agora beleza, tal, se eu tomar, vou tomar com consciência. Então então agora eu vou comprar aqui uma latinha. A parte do energético, ele tem cafeína, taurina, então. os estimulantes. Elas liberam adenosina.
A adenosina, ela tem um período de duração curto. Então, ela dá essa atenção, só que por um período ali de 2 E aí vem o horas, rebote. 3 horas. E aí vem o excesso de adenosina. E aí você toma outro para querer compensar. Quando você satura seus receptores de adenosina, dá sono. Então, dá um efeito super indesejado. Então, quando você consome demais, você vai ter sonolência. É o que a gente não quer. Nossa. Eu sou uma viciada em café, em tratamento, mas sou uma viciada em café. Café também é difícil Amo tirar. café. Não, eu durmo bonitinho à noite. Por quê? Meus receptores estão todos saturados. E aí, a gente só lava a adenosina como sono. Então, a gente só libera esses receptores pra nova estimulação. Nossa, dormindo. café quem gosta também é um negócio difícil de tirar, né? Hoje eu tô bem dosada também, não tomo um pouquinho, tem dia que eu nem tomo, mas eu já fui daquelas de pegar, colocar pra trabalhar, tinha que estar com a garrafa do lado, enquanto não vi o fim da garrafa, eu não parava de tomar café. Quem já deu plantão comigo vai lembrar. Eu levava 2 garrafas de 750 ml em 12 horas de plantão. Eu sempre gostei de trabalhar à noite, então adorava os plantões noturnos. Meu Deus. Mas 1,5 litro de café à noite, gente, querer sobreviver com isso não funciona, né? Alguma ansiedade vai surgir, algum BOzinho vai acontecer. Então, aí pra gente concatenar, né, o que a nossa pergunta no início. A pessoa, se ela quiser identificar, tipo, que pergunta eu faço pra mim mesma pra saber se é fome de quero vontade de comer ou se é fome de verdade. Aí você acredita que seria isso? Então perguntar, tô com sede, pra ver se não é... Tenta tomar água. Água, isso. Vê se é uma vontade de algo específico. Eu tô com fome de algo específico, de coxinha, você fome falou. de pipoca. Aí Isso. é vontade de comer. Pra pessoa assim... E opta por algo saudável, por um snack saudável. Se não for fome, você não vai conseguir comer. Você vai deixar metade ali. E é sobre isso. E é sobre isso. Mas não podemos ignorar também que Também. precisamos comer, precisamos nos nutrir. Com não certeza. é pra ficar em jejum pra sempre. E, doutora, uma outra pergunta. Agora também bem polêmica. Canetas emagrecedoras. Agora é a polêmica das polêmicas, né? As canetas emagrecedoras, muitas pessoas tem quem é a favor, tem quem seja contra. Porém, a gente vê que existe mesmo o emagrecimento. O emagrecimento, ele ocorre. E o que você diz nesse caso de pessoas, por exemplo, que tinham compulsão alimentar, tinham péssimos hábitos, pessoas que já não se alimentavam corretamente e elas recorreram a esses recursos? Muitas vezes até sem orientação médica. Você acredita que se ela tinha uma ansiedade, ela tinha uma compulsão, a caneta emagrecedora pode ser perigosa? Vai amplificar os sintomas psiquiátricos. Não tem jeito. Então, qual é a minha recomendação? Primeiro, trate. Veja se não tem uma ansiedade ali por trás. Se não tem uma compulsão alimentar ali por trás. Se não tem uma depressão e você não come para suprir o vazio da depressão, para suprir aquela falta de prazer em tudo na vida. Então, primeiro identifique isso. Se o único prazer da pessoa é a comida, você tira esse prazer dela, você vai gerar uma ideação suicida. Nossa, entendeu? Então, a gente pode sim gerar grandes problemas. Eu amo as canetas emagrecedoras. Eu acho que elas são uma arma poderosíssima para o controle do centro de recompensa. Elas agem no cérebro, elas não agem só no metabolismo corporal. Então, elas vão agir com os neurotransmissores. E é maravilhoso o poder delas, mas bem utilizado, bem palpado. Você pode ir atrás quando tiver todo o resto alinhado, entendeu? Quando a gente vê o resultado do emagrecimento das canetas emagrecedoras, dá mais vontade de treinar, dá mais vontade de seguir dieta. Mas para isso a gente tem que estar saudável, tem que estar com a nossa psique em dia, tem que estar com os nossos prazeres e prioridades bem elencados. E aí vai parar, a caneta vai voltar a engordar também. Porque não tratou. E não usou para mudar estilo de vida. Exatamente. Que a gente usa como uma ponte para mudar estilo de vida. Sim. Enquanto tá utilizando só como um atalho, só para perder peso de balança, sem pensar em massa magra, sem pensar em sarcopenia, sem pensar nos distúrbios metabólicos que pode causar, é um malefício. Sim. Nessa seara entra como malefício. Entra como malefício. E, doutora, a nossa última pergunta, acabando o nosso podcast.
A nossa última pergunta, ela vem ao encontro de uma coisa que é bem assim, as pessoas têm essa dúvida também, TDAH. Eu sei que você gosta de falar desse assunto, inclusive uma das palestras que eu fui sua, nossa, você arrasou nesse tema, eu ficava, babava. Porque é um assunto que chama muita atenção hoje em dia, né? É algo comum, porém, gera muitas dúvidas. E me fala aqui, na nossa pergunta de hoje, para conseguir discernir o que é, saber diferenciar se é TDAH ou se é AHSD, por exemplo. Como que você faz para saber que sintomas? A superdotação, Isso. ela cursa com pensamento arborizado, com uma inabilidade emocional, de contingência emocional. Então, como faz mais links do que pessoas típicas, vai ficar mais irritado. Nem todas as conexões são válidas, então mesmo linkando muito e fazendo análises que dificilmente seriam feitas por pessoas típicas, essas pessoas podem chegar a conclusões erradas. Então não é porque linka mais que a resposta sai certa. E lê mais padrões. O TDAH, ele é desatento, ele é hiperativo, então tem essas duas funções que tem que estar alteradas, funções cognitivas. Então, a gente tem que avaliar a continência da atenção. A gente divide a atenção em 5. Então, eu preciso ver a atenção alternada, a atenção compartilhada. Então, eu preciso o tônus da atenção. Então, eu preciso avaliar outras áreas. E, quando a pessoa está em vigência de ansiedade, depressão, euforia, que é a mania do transtorno afetivo bipolar, nossa atenção fica prejudicada. Então, não adianta eu querer pensar em diagnosticar um TDAH num paciente que não tá eutímico, que não tá com seu humor estável. Que eu vou fazer cagada. Ele vai ter um déficit de atenção então, que não é... Então, tem que analisar um monte de coisas. Por isso que não é banalizado. E tá tudo bem você se identificar com os vidinhos lá e achar que tem TDAH. Mas quem vai falar se tem mesmo ou não é um profissional habilitado. Um bom profissional que faça essa investigação. Que existem também pessoas que só escutam superficialmente e medicam. Isso é um desserviço também. É um desserviço também. Caramba. Então, você precisa avaliar. Principalmente inquietude no transtorno afetivo bipolar é muito frequente. E confunde com a hiperatividade. Aí você vai falar, é hiperativo ou é inquieto? E são coisas muito sutis e é difícil de você fazer essa diferenciação. É difícil identificar, foi o que eu imaginei. Então, por isso que às vezes fala, mas eu fui no psiquiatra e ele falou que não sabia o que eu tinha. Que bom que ele falou que não sabia. Que ele quer investigar melhor. O que não pode é não iniciar um tratamento, não ouvir a queixa, não pedir uma avaliação ou às vezes numa primeira consulta já diagnosticou, a pessoa às vezes fica desesperada, já passou uma série de medicações, sendo que não teve um mínimo acompanhamento ainda, talvez, Isso, né? Até dá pra fazer um diagnóstico em uma consulta quando você traz uma história muito lúcida. Quando histórico. Você traz muitas informações, já passou por vários médicos, reagiu de tal jeito com tal medicação. Sim, e aí a gente tem mais arma, mais ferramenta pra fazer esse diagnóstico. Mas assim, tem que ser com cautela. Não é porque você está desatento que você tem TDAH. Caramba. E eu digo como alguém que tem TDAH, diagnosticado tardiamente. Então, diagnosticado, doutora? 28 anos eu recebi meu diagnóstico. Nossa. Então, demorou, sofri bastante os impactos. E aí a gente vai ver, Eu tô convencida a marcar uma consulta de verdade. Eu devo ter alguma coisa. E aí a gente tem que ver se os sintomas surgiram desde a infância. Sim. Porque todo transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno do espectro autista, TDAH e a superdotação, os sintomas têm que se iniciar na infância. Então, por isso que às vezes a gente pede a avaliação dos pais, mesmo com o paciente adulto. Fala, traz seu pai aqui pra eu ver, pra eu perguntar pra ele como que você era quando criança. Traz sua mãe aqui. Tem algum relatório escolar antigo pra gente dar uma olhadinha? Porque tem que aparecer alguma coisa. Um prejuízo. Exato. E esse negócio dos pais, né? Por isso que eu falei que eu devo ter alguma coisa. Sempre que eu pergunto pros meus pais, eles falam, não, a gente via que não era normal, né? Não era normal. Eu falo, gente, me ajuda. Por que não? Deve continuar normal.
Então, doutor, e olha, que informações relevantes essas de hoje, hein, gente? Eu sempre falo, já pega caderno, caneta quando começa o podcast que vocês viram. Aqui vocês tiveram uma aula sobre saúde mental voltada para o emagrecimento, mas como eu falei para vocês, também abordamos diversos assuntos aqui que são dúvidas comuns. Muita gente fica com essa dúvida e fala, mas não é? Pode, não pode? Porém, contudo, todavia, não deixe de se consultar com um profissional habilitado, gente. Foi o que a Ana falou aqui diversas vezes. Então, doutora, justamente por isso, eu vou pedir para agora você olhar para essa nossa câmera aqui e falar para quem está em casa onde eles te encontram, o seu consultório, suas redes sociais, seu Instagram, para você deixar aqui para o pessoal como eles podem agendar uma consulta com você. Adultos aqui em Presidente Prudente, no Núcleo Ikeda, então só entrar em contato com o núcleo que a gente direciona o atendimento. Crianças aqui em Presidente Prudente, no Instituto MCA, Rua Assis Chateaubriand 122. Em Martinópolis, eu atendo na Clínica Fisiomarte. E adultos e crianças, lá eu consigo atender os dois públicos. E online, para todo o Brasil, para quem precisar. Não há desculpas. Vocês conseguem me achar. Consegue achar. E você passou seu Instagram também? @doutora.anactguedes. Ana CT Guedes. Então, gente, já sigam aí. E, gente, que incrível. Eu fiquei maravilhada com esse bate-papo. Muito obrigada, doutora Ana. Minha amiga querida do coração, fiquei muito feliz por você ter aceitado o meu convite. É uma honra ter você aqui comigo. Eu fiquei honrada pelo convite. Fiquei um pouco ansiosa, foi meu primeiro podcast, mas... Não acredito! A gente tinha que fazer todo o primeiro podcast, né? A gente faz, primeiro podcast. Minha estreia, mas foi muito divertido. Foi muito leve, gostoso, né, amiga? Leve. Que bom que você gostou, fico muito feliz. E o pessoal de casa com certeza também adorou. Gente, se inscrevam no canal. Acionem aí o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos episódios, porque vocês viram aqui seletos como são, né, os meus convidados. No próximo episódio, já aguarde que é daqui a pouco. Um beijo e fiquem com Deus.